E sobre ações, o que que você tem na tua carteira de ações? Que ações que você mais gosta? Como é que é? Olha, a minha carteira de ações, falar pra vocês, já foi um pouquinho mais arriscada. Depois que eu e a Larissa casou, agora tem um pouquinho mais de segurança. Mas, basicamente, hoje, a minha maior posição é... Eu tenho ali 25% mais ou menos da minha carteira em ações, tenho 25% em fundos imobiliários, devo ter ali um pouquinho mais de 30% em renda fixa. Então, eu ainda tô um pouco mais conservador até. Tenho mais ou menos aí uns 10% no exterior e tenho 5% em criptomoedas. Mas na parte de ações, eu gosto bastante. Basicamente, eu tô com um mix ali de ações perenes. Então, eu tenho ali, por exemplo, uma exposição grande em Engie, que é a parte de energia. Tenho uma exposição grande também em VEG e tenho uma exposição grande também em Itaúsa. Basicamente são essas três ações que eu mais gosto da minha carteira. Basicamente a galera gosta bastante dessas ações também, principalmente Itaúsa. Mas o meu foco com ações é exatamente eu conseguir trazer mais segurança para o meu patrimônio e ter um pouco mais de segurança. Então, meu foco é mais em dividendos do que necessariamente em valorização. Eu já tive uma época da minha carteira que eu estava correndo um pouco mais de risco, mas depois eu e a Larissa a gente casou, a gente mudou um pouquinho a estratégia, agora que a gente está voltando a correr um pouco mais de risco na nossa carteira. Entendi. Como que é investir em casal? Vocês tomam uma decisão juntos? Ou às vezes vocês têm ideias divergentes? Como que funciona? Então, quando a gente fala sobre ações e investimentos assim na bolsa de valores, eu que tomo todas as decisões, mas eu conto tudo pra Larissa, tudo que eu tô fazendo. Então, às vezes chega a ser até um pouco chato, né, amor? Mas eu gosto de sentar com ela e falar, amor, ó, essa aqui é a nossa carteira de investimentos, é o foco na nossa aposentadoria, eu tô investindo nisso aqui por causa disso, essa ação faz isso, e a gente vai comprar essas ações hoje. Então, assim, eu faço o aporte uma vez por mês. E toda vez a gente senta junto e eu explico pra ela entender. Fala, olha, eu tô investindo nisso aqui, a gente tá fazendo isso, ó, a gente tá recebendo isso e tudo mais. Até porque a Larissa é o meu braço direito no canal. Então, a Larissa, ela cuida de toda a parte estratégica, de lançamento, de suporte. Então, além de ela entender aquilo que eu falo e o porquê que a gente tá investindo, ela também tem que estar por dentro do assunto pra ela entender exatamente o que tá acontecendo ali. Entendi. E com relação ao patrimônio que você deseja ter pra realmente pensar, não, com esse patrimônio aqui gerando essa renda passiva, eu tô tranquilo, é o meu objetivo final aqui. O patrimônio hoje tá em torno de 10 milhões. Aham. É esse o valor que a gente tem trabalhado, que a gente tem traçado as nossas metas. Eu acredito que a gente vai chegar nesse valor se tudo der certo e vai dar. A gente já tem até arriscado as estratégias em 5 anos. Então, a gente tem lá, não sei se vocês fazem isso também, mas eu e a Larissa, a gente gosta bastante de anotar, riscar, escrever e fazer as coisas. A gente tem lá desenhadinho exatamente o que que a gente precisa fazer, o quanto que a gente precisa faturar, como que a gente precisa distribuir para a gente conseguir chegar nesse valor. Então, assim, fazendo o que a gente está fazendo hoje, a gente vai chegar nesse valor aí para realmente falar assim, ó, a gente atingiu a nossa liberdade financeira de fato com esse valor. Aham. Que aí gastando, sei lá, 0,7% reinvestindo 0,3%, dá pra gastar uns 70 mil por mês ali pro resto da vida. Aham. E é o objetivo. O que a gente quer saber também é o seguinte: é o objetivo final, 10 milhões, você vai ter a vida, no caso do casal, dos seus sonhos, ou depois dos 10 milhões vocês vão buscar mais Não, também? com certeza. Eu acho que assim, é até um ponto interessante que você tocou, que eu tô estudando bastante, tô comentando também bastante no meu canal, que é o quê? Eu acredito que a gente vive sempre em um círculo de escassez. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas um exemplo. Quando eu era, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá na loja de roupa, eu tinha um círculo de escassez. Por quê? Eu pensava que eu poderia ganhar mais dinheiro e eu poderia chegar a ser um gerente de loja. Quando eu saí dessa loja e fui para uma outra loja, que era uma loja maior, eu entrei num outro círculo de escassez. Então a minha visão já era diferente. Eu pensava o quê? Nossa, ó, posso ganhar, sei lá, 4 mil, posso ser um supervisor, posso ganhar um pouquinho mais. Quando eu saí do mercado tradicional para abrir o meu próprio negócio, o meu círculo aumentou. Então eu passei a criar mais estratégias, tive uma visão diferente de onde eu queria chegar. Então eu acho que assim, chega num ponto que a gente não faz as coisas pelo dinheiro, a gente faz às vezes pelo propósito, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer atingir. Então eu não me vejo, por exemplo, parando de trabalhar. Em nenhum momento. Eu gosto do que eu faço, gosto de ajudar as pessoas, gosto de levar o conteúdo adiante para as pessoas que passaram pelo que eu passei, elas também conseguirem enxergar essa mudança. Então assim, chegar nesse valor de 10 milhões de reais é uma consequência do nosso trabalho, do nosso esforço, mas eu não me vejo limitado por esse valor e
e tampouco penso em parar de trabalhar em algum momento. Eu acho que o principal acaba sendo que, pelo menos eu, não sei, o Renan, acho que também acaba sendo a mesma coisa. Que a gente não fica com uma meta de patrimônio, e sim de crescer nosso canal, crescer as empresas que nós estamos criando. E o patrimônio investido acaba sendo consequência, né? Então, chega uma hora que, beleza, uma hora eu vou ter mais dinheiro aqui, só que o principal é em construir algo. Tanto que a gente até parou de criar conteúdo de games porque a gente não tava gostando mais de construir aquilo, né? Exato, porque se fosse somente pelo dinheiro, no caso meu e do Matheus, a gente poderia ter uma vida muito tranquila, muito boa, parando hoje. Então, realmente não é somente sobre o dinheiro, mas eu não vou ser o cara que vai falar que eu não ligo pra dinheiro, que eu não quero ganhar, porque, obviamente, eu tô aqui também, faz parte do jogo fazer dinheiro. Se uma empresa não lucra, ela quebra. Exatamente. E eu acho que, assim, é bom a gente falar sobre dinheiro, a gente pensar sobre o dinheiro. A gente cresce escutando que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que rico não vai pro céu. A gente cresce ouvindo um monte de limitação. Então, eu acho que exatamente é isso. A gente não precisa se limitar. Por exemplo, se eu falasse pra você assim, cara, quando eu chegar a 10 milhões, eu vou me aposentar. Eu mesmo tô me colocando um bloqueio. E o cara que fala isso não chega, geralmente. Normalmente o cara Exatamente. O cara, por quê? Porque o cara tá fazendo pelo dinheiro. Então, assim, é lógico, cara, quem não quer ganhar mais, quem não quer ter uma vida boa, quem não quer ter, de fato, a liberdade, eu falo bastante sobre isso no meu canal, de você investir pra você ter liberdade. E é lógico que vai chegar num período que você vai precisar ter dinheiro pra você ter liberdade. Mas depois de um certo momento, o dinheiro já não faz mais diferença. E aí você começa a conquistar outras coisas que não envolvem necessariamente o dinheiro. Você vai precisar do dinheiro para você conseguir, às vezes, se alavancar, se estruturar, mas não que o dinheiro seja o final, né? O dinheiro tem que ser somente o meio. A gente postou um vídeo ontem, né? Que a gente deixou R$1 milhão na caixinha do Nubank. A gente foi lá, postou, muita gente de fora que não nos conhece comentou. Aí muita gente abismada, nossa, ele ganhou 8 mil e poucos reais aqui só do rendimento desse dinheiro, ele falou que não é todo patrimônio. Eu, se tivesse ganhando isso aí, não trabalhava nunca mais, não ia fazer porcaria nenhuma da vida. Normalmente esse cara que fala isso, se eu tivesse 1 milhão rendendo, 8 mil por mês, eu já não trabalhava mais. Dificilmente o cara vai chegar no primeiro milhão, porque pra chegar aí, você tem que fazer algo que a maioria não tá fazendo, você tem que ter um resultado diferente. Exatamente, eu vejo que hoje, a maioria das pessoas, elas sempre estão focando no quê? No quanto elas podem ganhar, pro quanto elas podem gastar. E deveria ser sempre o contrário. A verdade, ela precisaria ganhar mais dinheiro para ela investir mais, para ela alcançar outras coisas, não necessariamente ela gastar o dinheiro. Então, você vê, a pessoa, ela olha lá o dinheiro que você colocou no Nubank e ela pensa o quê? Que aquele valor ali, pronto, nossa, ela nunca mais vai trabalhar na vida. Só que quando você tá em um outro círculo, cara, você entende o quê? Pode até soar errado para algumas pessoas que estão assistindo, mas, exemplo, hoje em dia, R$1 milhão nem é tanto dinheiro, cara. Porque se você for pensar hoje em dia, você vai comprar, sei lá, quanto custa aqui uma casa aqui em São Paulo? Aqui eu moro, mas aí já não... vamos só descer a régua. Mas, tipo, pra você ter um apartamento tranquilo, normal, você vai pagar uns R$500 mil aqui em São Paulo. Pra mais ainda, né? Pra mais. Você vai pegar um apartamento de uns 70 metros, você vai pagar uns R$500 mil. E não no centro ali, nos melhores lugares, mais afastado. Então imagina, o cara vai lá, ele ganha R$1 milhão na conta, aí ele pega e compra um apartamento, ele vai lá, compra um carro zero que ele queria comprar, já gasta aí mais 200 mil. Cara, você vai ver, sobrou 300 mil na mão dele. Se ele não aprende a multiplicar aquele dinheiro... Cara. A real mesmo é que, ter R$1 milhão é fácil? Não, não é fácil. Poucas pessoas vão atingir? Sim, poucas pessoas. Mas viver de renda com R$1 milhão, se você for ver, dá pra ter um rendimento escorrido com a inflação de uns R$7 mil. Sim. Se você não gastar nada. Não comprou casa, não comprou carro, não foi viajar, não fez nada. R$7 mil por mês, dá pra ter uma vida confortável? É mais do que a maior parte das pessoas ganha? Com certeza dá pra ter uma vida muito confortável, é mais do que a maior parte do brasileiro ganha trabalhando. Mas não é uma vida de luxo, se você vive com R$7 mil. Exatamente. Não é uma vida que você vai poder ter um baita carro na garagem, que você vai poder fazer 3 viagens internacionais por ano, não é uma vida que você vai poder comer só em restaurante caro, você vai ter uma vida confortável, mas não vai ser uma vida luxuosa. E o principal que eu falo, que eu e o Renan sempre falamos, é o seguinte: a gente vai lá, grava o vídeo, você poderia gastar 7 mil por mês. Aí todo mundo fala, nossa, tá ótimo, seria o ideal pra mim. Porém, o camarada que tem R$1 milhão na conta, ele não quer viver com 7 mil por mês. Por isso que tem muita gente que ganha em Mega Sena, Big Brother, Loto Fácil, que seja, bota R$1 milhão na conta e gasta tudo então antes pra ele estar tranquilo viver com 7 mil por mês. Agora que ele tem R$1 milhão na conta, não tá mais tranquilo, ele quer torrar todo o dinheiro. Existe uma estatística que tá lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, que diz que nos Estados Unidos 83% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 3 anos. Aí ele dá um embasamento. Isso porque essas pessoas, elas ganham muito dinheiro, mas elas não alteram a sua forma de pensar. Sim. Então, exemplo, eu vejo que o que acontece com as pessoas é que a pessoa, ela precisa focar primeiro em ser a pessoa que vai ter a capacidade de ganhar R$1 milhão, ela vai ter que fazer esse R$1 milhão para depois ela ter, por exemplo, o patrimônio. E a pessoa, ela trabalha de forma totalmente inversa. Primeiro ela quer ter,
pra depois ela pensar o que ela vai fazer, pra daí ela pensar o quê? Nossa, se eu tiver R$1 milhão, cara, eu vou conseguir ser essa pessoa, quando na verdade é totalmente o inverso. Sim. Primeiro você se torna uma pessoa que vai ser capaz de fazer pra depois você ter R$1 milhão. Então, se você fica sempre focado em primeiro ter, pra depois você fazer, pra depois você ter, a verdade é que você nunca vai conseguir chegar.